Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês já perderam alguma coisa e demorou muito tempo para encontrar? Um brinquedo, um objeto? E aí depois, quem sabe, quando a mamãe e o papai estavam limpando a casa, encontraram aquele objeto. A gente fica tão feliz, não é? O que você faz quando encontra um objeto, um brinquedo que você perdeu há muito tempo e aí então alguém encontra? A história de hoje fala sobre uma criança que encontrou um objeto que estava perdido há muito tempo, mas ela soube exatamente o que fazer com aquele objeto. Bem, a história é sobre Josias. Josias era muito pequeno quando ele foi rei de Israel. Quem aqui tem 8 anos de idade? Imagine só, Josias tinha 8 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá. O pai de Josias não fez o que era certo diante de Deus. Durante toda a sua vida, ele fez coisas más, fez o que era mal, e por isso ele acabou sendo morto. Mas Josias, desde criança, decidiu em seu coração que faria o que era certo diante de Deus, faria o que era correto. Acredito que se Josias estivesse entre nós hoje, ele seria aquela criança que faria parte do clube de aventureiros, depois dos desbravadores, ele participaria da escola sabatina, viria à igreja, teria sua lição da escola sabatina, ele ia ler a Bíblia, tudo isso, assim como vocês, porque Josias, desde pequenininho, amava a Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre ele, no livro de 2 Reis, capítulo 22 e o versículo 2 diz assim, ó. Josias fez o que era certo diante de Deus e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele fez o que era certo diante de Deus, não se desviou, ou seja, não fez nada de errado. Bem, quando Josias tinha 20 anos, ele resolveu fazer uma grande limpeza em Jerusalém, fazer uma grande reforma. E ali então, os seus ajudantes começaram essa limpeza, tirando ali do palácio, tirando ali da cidade os ídolos, tudo aquilo que era errado diante de Deus, todos aqueles ídolos que as pessoas ainda adoravam no lugar de Deus. E ele foi fazendo toda essa limpeza ali. Sabe quanto tempo durou essa limpeza? 6 anos. Josias então começou a reformar o templo, a igreja da época dele. Os seus ajudantes começaram então a revirar coisas para poder ver o que poderia ser aproveitado. Tinha tanta coisa ali, bagunça, ídolos, eles foram tirando tudo, fazendo uma limpeza para que todo o templo ficasse organizado. Em algum momento, o sacerdote Ilquias encontrou, sabe o que, perdido naquela bagunça toda? O rolo da Bíblia, o livro da lei de Deus daquela época. Havia perdido isso há tanto tempo e ele encontrou. Então, eles levaram para Josias. Quando o sumo sacerdote leu para Ilquias o que estava ali, Ilquias ficou muito assustado, porque na verdade Ilquias fazia o que era reto diante de Deus, mas naquele livro estava escrito ainda mais coisas que ele deveria fazer. Então Ilquias pegou aquele livro e leu diante de todo o povo, para que o povo soubesse de outras coisas que também deveriam fazer, que era a vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que todo o povo passou a obedecer a Deus e a cumprir o que Deus havia deixado em sua palavra, no rolo da Bíblia, no livro, a Bíblia daquela época. E a Bíblia diz ainda que durante todo o tempo que Josias viveu, o povo obedeceu a Deus. Talvez você pense que é apenas uma criança, mas assim como Josias, você pode também decidir desde cedo a fazer o que é correto. E uma forma de aprendermos isso é lermos a Bíblia todos os dias.
Assim, seremos crianças mais felizes e quando crescermos, também seremos adultos felizes, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E vamos também, assim como Josias, ensinar outras pessoas a fazerem a vontade do Senhor, que é o melhor para todos nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nos ajude a termos o desejo de conhecer a Tua Palavra e obedecer. Guarde em nosso coração que possamos também ensinar a outros a fazer o que é correto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima história.